Falando de saúde agora, gente, estamos no Novembro Azul. A prevenção é fundamental, hein? Para você ter mais chances de cura no câncer de próstata. Quando a doença é detectada logo no início, as chances de cura são muito maiores do tratamento, né? Então a gente vai ver agora que nessas situações, quando é descoberta lá no comecinho, 90% de chances de cura. Há 10 anos, Milton recebeu o diagnóstico que nenhum homem gostaria: câncer na próstata. Eu não sentia nada, né? Nunca senti um desconforto, nunca senti dores, né? E por um acaso fui fazer uma vasectomia e o meu médico incluiu nos exames pré-operatórios o PSA. Foi aí que nós descobrimos que eu estava com a próstata já muito avançada. Após cirurgia e radioterapia, Milton se viu livre da doença. Para ele, o diagnóstico precoce foi fundamental. Talvez se eu fosse descobrir, sei lá, 1 ou 2 anos depois, já tivesse num estágio tão avançado que assim, eu não teria tanto sucesso, né, com a cirurgia e com o tratamento posterior. Mas, assim, eu acho que o diagnóstico precoce em relação a qualquer doença, principalmente em um câncer, faz a diferença realmente, né? E faz mesmo toda a diferença, viu? Segundo especialistas, as chances de cura do câncer de próstata, caso ele seja detectado em estágio inicial, são de 90%. Mas para o diagnóstico precoce acontecer, os homens precisam vencer alguns tabus. Tem o aspecto do preconceito em relação ao exame, do hábito. E um terceiro aspecto importante que eu acho que o homem tem medo do diagnóstico. Então, como o diagnóstico significa muitas vezes a necessidade do tratamento, e existe ainda um estigma em relação às sequelas do tratamento, o homem foge do diagnóstico para fugir do tratamento, e outros ainda têm uma situação prepotente de achar que pode acontecer com os outros, mas comigo, com eles não vai acontecer. Os exames de rastreamento devem começar aos 50 anos de idade para os pacientes sem fatores de risco e aos 45 anos para homens que possuam familiares de primeiro grau com histórico de câncer na próstata e na mama. Então, por que é importante esse diagnóstico precoce? Porque é nessa fase que nós conseguimos a cura da grande maioria dos pacientes que precisam de tratamento. Pelo menos 90% dos pacientes com esse diagnóstico e necessidade de tratamento, a gente consegue promover a plena cura e, melhor ainda, preservando as funções, o controle da micção e a função erétil na grande maioria dos pacientes. Desde que se curou do câncer, Milton faz questão de falar sobre a importância de quebrar os preconceitos e buscar acompanhamento médico. Quando a gente tem a oportunidade de falar sobre o assunto, alguns levam até na gozação, né? Na brincadeira. Tem alguns que dizem que quando sai da consulta perguntando que dia é a revisão, vai quebrar o gelo, né? E tornar isso mais leve, né? Mais leve possível. Tá aí então, hein? É isso aí, gente. Tem que cuidar da saúde, sim. Fazer os exames preventivos, ficar de olho. Essa visita, né, pelo menos anual, e estar aí se cuidando. Você viu o depoimento de quem passou por uma situação, né, como essa e hoje sabe o quanto é importante prevenir.